a palavra de avivamento. Ezequiel, capítulo 37, versículos 16 por diante. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se torne uma só vara na tua mão. E quando te perguntarem ou te falarem os filhos de teu povo, dizendo, porventura não nos declararás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e a ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Amém? Queiram tornar os vossos lugares, aqueles que assim podem, por gentileza, enquanto externo a minha gratidão a Deus, por estar entre vós pela primeira vez. E sendo assim, agradeço ao pastor Edgar, presidente da igreja, com a irmã Joyce, como também ao pastor Silvio, pastor Salvador, com as suas respectivas famílias. Em nome deles, externo a minha gratidão e reverência a todo o ministério e a esta igreja. Quero agradecer a Deus pela vida do presbítero Uriel, coordenador desse trabalho, pela receptividade, pelo carinho desde a minha chegada, com o irmão Valci. Que Deus os recompense, como também revendo alguns amigos, agradecendo a Deus pela vida do pastor Marcos Aurélio, muito bom revê-lo, e em seu nome, externo a minha gratidão a todos os possíveis pastores que estejam entre nós, de regiões adjacentes, como também comitivas. Que Deus os abençoe. Agradeço por ouvir mais uma vez, meu amigo Adiel. Somos nordestinos. E enchi a boca de água quando vim, passando pelo canavial, deu uma vontade de chupar a cana danada. Queridos, eu quero tomar por base esse texto para trazer a mensagem conciliando ao tema Avivados até que ele venha. Quando nós observamos o texto bíblico, obviamente que os irmãos hão de acompanhar biblicamente, pois eu vou falar de Bíblia. Quando nós analisamos o capítulo 1 do Gênesis, nós vamos observar o início da criação no contexto humano. O capítulo 2 traz o ápice da criação de Deus, quando Deus cria o homem. O ser humano é criado de forma diferente. O ser humano é o único ser criado por Deus com poder de raciocínio, com direito de adoração. O ser humano se torna o ápice da criação de Deus, e no capítulo 2, versículo 8, Deus planta um jardim, lugar de adoração, chama-o de Éden e põe o homem lá. Então os irmãos observem que no capítulo 2 começa um relacionamento íntimo, um relacionamento vivo, porque avivamento é estar vivo entre o homem e Deus. O homem se tornou alma vivente e agora vai vivenciar os mistérios de Deus. A Bíblia diz que todo final do dia tinha culto no Éden. Todo final do dia tinha relacionamento entre Deus e a criatura. Relacionamento íntimo, onde Deus o criou para ele viver eternamente. O ser humano foi criado perfeito por Deus para nunca morrer. Porém, Deus o adverte para o obedecer. Capítulo 3 traz
o desobedecer. O capítulo 3, o pecado vem e afasta o homem de Deus. Capítulo 3, o homem é destituído da glória de Deus e perde o direito de vida eterna. Então todo relacionamento entre o homem e Deus é cortado. E quando nós analisamos o capítulo 4 do Gênesis, vamos começar a ver a consequência do pecado. O capítulo 5 do Gênesis, vamos deparar com a genealogia de Adão. E o capítulo 6, o caos de forma generalizada. A epígrafe do capítulo 6 mostra degradação geral do gênero humano, quando o ser humano, em sua totalidade, o pecado vence. Quando o pecado vence, então Deus é provocado a desistir do ser humano. Quando Deus desce do céu, Ele mesmo dá sentença: vou acabar com o homem de forma total, com ele e de tudo que eu criei, porque o seu coração, a sua intenção é mar. Então o capítulo 6 vem a sentença. Então o capítulo 7 vem o contexto do dilúvio. Porém, o capítulo 6, quando tudo tinha assinado sendo para Deus desistir do homem, a graça vem e poupa 8 seres humanos. A graça é o favor imerecido. O capítulo 7 traz o teor do dilúvio. E o capítulo 8 vem um recomeço. O capítulo 8 agora não começa mais com 2 seres humanos, mas começa com 8. Agora Deus vai devolver o direito de vida, o direito de avivamento, o direito de relacionar-se com Ele, a geração de Noé. Capítulo 9, Deus devolve tudo que Adão perdeu à geração de Noé e pede para que eles encham a terra, para que eles o adorem, e Ele estará com aquela geração. Então Ele diz que nunca mais punirá com água como fez com a geração de Adão. Capítulo 9, capítulo 10 do Gênesis vem a origem dos povos. Capítulo 11, a decepção. O capítulo 11, a geração de Noé perde o relacionamento com Deus, querendo se enaltecer com a criação de torres poderosas para se livrar de eventuais dilúvios posterior. Então Deus desce para ver e vê que a intenção do coração da geração de Noé era má, e a geração de Noé é expulsa pela terra sem Deus e sem relacionamento. Capítulo 12 do Gênesis, aí Deus vai elaborar em prática o projeto Israel. O projeto Israel mostra que Deus vem a Abraão, porque desde o capítulo 3 do Gênesis até aqui não houve mais um avivamento, não houve mais uma glória maciça de forma coletiva, segundo o contexto bíblico. Então Deus vai criar um projeto que possa ter relacionamento com o ser humano de novo. Deus vai criar e pôr em prática o projeto vindo do ser humano, para que pudesse se relacionar e dar esperança por meio deste projeto do homem voltar a ter o direito de vida eterna. Por isso que o capítulo 12, versículo 3 do Gênesis está escrito: por meio de ti abençoarei todas as famílias da terra. Então agora Deus vai usar Abraão para sair da sua terra, para por meio dele levantar um projeto vivo, um projeto espiritual que atraísse as nações de forma positiva. Então Deus vem com Abraão, e de Abraão vem Isaque, Isaque gera Jacó. Quando observamos, Jacó desce para o Egito, e é no Egito que o projeto vai eclodir. Observem que quando o faraó torna a igreja ou Israel cativa, escrava, o próprio Deus vai lá e tira o projeto da escravidão rumo à terra prometida. Quando nós analisamos o livro do Êxodo, capítulo 14, este povo sai. Quando nós observamos capítulo 24 do Êxodo, Deus faz uma aliança com este povo. Assim que este povo sai do Egito, aí Deus quer uma aliança, mas uma aliança de relacionamento, que Deus pudesse ser adorado e o ser humano pudesse
pudesse ter vida em Deus. Então era um projeto perfeito, um projeto indestrutível, um projeto indestrutível pela sua perfeição. Capítulo 24 vem a aliança. Aí quando Israel diz que está de acordo ter uma aliança com Deus, aí Deus vem preparar geograficamente um lugar na terra para ter culto de novo, porque o Éden de Adão foi destruído pelas águas do dilúvio. Não tem mais lugar para Deus descer na terra. Então capítulo 25 do Êxodo, aí Deus vai trabalhar com Moisés e os especialistas na construção do tabernáculo. Vejam que Deus agora diz a Moisés que vai preparar um lugar minuciosamente dito por ele, para poder ele descer entre os seres humanos de novo e ter culto de avivamento, de relacionamento de vida. Então Deus trabalha 15 capítulos na construção do tabernáculo. Quando nós chegamos no capítulo 40 do Êxodo, então está lá dizendo, versículo 33, Moisés acabou a obra do tabernáculo. Versículo 34, fizeram um culto pela primeira vez de forma coletiva. Aí diz a Bíblia que no meio do culto a glória de Deus desce sobre o tabernáculo, e agora Deus está sendo adorado e tem culto de avivamento de uma forma tão torrencial que nem Moisés podia entrar na tenda, porque a glória de Deus encheu a casa. Ou seja, quando nós saímos do livro do Êxodo, vamos para o livro de Levítico, agora que tem um projeto de avivamento, um projeto para anunciar as grandezas de Deus. Aí Deus vai fazer aliança de intimidade. Capítulo 2, versículo 13 de Levítico, diz a Bíblia que Deus chama Moisés pela casa de Arão e diz: a todas as ofertas que vocês fizerem a mim e oferecer, não esqueça de colocar o sal do concerto da aliança do Deus de vocês. Ou seja, o sal era um tipo de aliança duradoura entre pessoas da época. Por exemplo, se eu e o pastor Marco, eu moro em Maceió, ele mora em Catanduva, então eu quero uma relação íntima com ele, duradoura e inquebrável, mais uma aliança viva. Aí eu vou comer do sal dele e ele come do meu sal. Ele vai ter que ir em Maceió. Quando ele come do meu sal, aí a gente celebra uma aliança duradoura, inquebrável e viva, porque o sal é sal em todo tempo, o ingrediente do sal é perene. Então quando o Uriel desconfiasse e dissesse: Marco, eu não acredito na tua aliança com o Genival, ele não precisaria explicar nada, só em ele dizer: a sal entre nós calava a boca dele. Queria dizer, é inquebrável, é duradoura e nada pode desfazer. Então Deus faz a aliança de sal com a geração que saiu do Egito. Quando essa geração esfria, Deus diz: esta geração não vai fazer parte da aliança que eu comprometi com Abraão em entrar na terra prometida. Aí vem uma nova geração que saiu do Egito ainda bebê, de 20 anos para baixo. Então Deus vai fazer uma aliança número 19 e 18, que uma aliança de sal com esta geração. Quando a gente sai do livro de Número, vamos para o livro de Deuteronômio. Deuteronômio no original quer dizer segunda lei ou segunda chance. Então Deus vai trazer uma segunda chance para a geração que vai entrar na terra prometida, a geração de Israel. Esta geração entra na terra prometida para adorar a Deus, para ter culto de avivamento, mas essa geração vai perder o avivamento. Observem que agora capítulo 2 de Juízes diz que morreu Josué, morreu também os anciões. Esta geração não deu atenção à história que passou. Esta levantou uma nova geração que não conhecia Deus e não conhecia os seus feitos. Ora, era impossível esquecer do avivamento, porque a cultura dizia que um pai judeu tinha que passar uma geração, Salmo 145, uma geração fala para outra geração das maravilhas e das grandezas de Deus. Isso era notório, como também Josué capítulo 4, houve um memorial de pedra na frente do arraial. Onde o arraial foi montado tem que ter pedra. Quando a geração futura perguntar: o que é isso? Vocês vão falar: o que eu fiz num avivamento abrindo as águas do Jordão. O que esta geração fez, eles conheciam a Deus, mas não levaram
levar em conta os milagres, nem a história de avivamento. É um dos problemas da nossa geração, entre aspas, que está aí querendo dizer que nós não temos direito, que somos a geração do coach e a geração Nutella. É conversa. O que aconteceu com aquela é que elas não levaram em conta a história do avivamento, e o perigo da nossa geração é esquecer o que a gente era. Como nós estamos aqui hoje, não foi simplesmente pelo doutorado, pelo anel ou pelo diploma de muitos doutores, mas foi pelos cultos de oração, de joelho ralado e a cara do chão, de crente que nem sabia ler, mas era avivado no relacionamento com Deus. Esta geração termina no capítulo 4 de 1 Samuel, e acabou. Os cultos não tinham mais a glória, lá se foi a glória de Israel. Quando a glória vai embora, a geração de Eli perdeu a glória. Aí Deus traz a geração de Davi. Quando a geração de Davi vem, Davi não se importa com a coroa, Davi não dá prioridade ao trono, mas ele dá prioridade à glória. Ele diz: não, 20 anos com a glória de Deus, para lá fora não, eu vou buscar. Culto sem avivamento não tem graça, sem a presença de Deus é só barulho. Então ele traz a arca de volta. Quando ele traz a arca, ele vem perdendo o controle, ele quebra protocolo, porque culto que Deus está, não tem protocolo que não seja quebrado. Então ele pula, então ele rasga a veste. Quem estava frio gritava: o rei está vadio, o rei está maluco. Mas ele gritava: estou maluco não, eu estou adorando o meu Deus, e não tem protocolo que eu não quebro. Quem veio aqui quebrar protocolo nesta noite? Cadê os crentes que ainda quebra protocolo? Davi passa e vem Salomão. A geração de Salomão dá um show. Agora não quer mais uma morada móvel, mas Salomão vai provocar a Deus a morar na terra. É ele que provoca com a construção do templo. Com o templo na inauguração, segundo as Crônicas 7:16, o próprio Deus disse: Salomão, eu escolhi este lugar para habitar nele para sempre, porque aqui de forma perpétua vão estar os meus ouvidos e os meus olhos fitos. Agora Deus está morando em Jerusalém. Agora tem culto de avivamento uma vez por ano. E no culto de avivamento Deus perdoava os pecados. No culto de avivamento Deus renova os crentes. Mas a riqueza vem, o glamour vem e engorda o coração de Salomão. Então Salomão agora, para manter a riqueza e o luxo, ele vai aumentar os impostos da região agrícola, o norte da Palestina. Então ele vai cobrar do povo do norte um imposto alto demais, insuportável. Vai casar para ter relacionamento diplomático com o Egito e outras nações. Deixou de confiar em Deus e vai confiar no braço político. Faz aliança com quem não devia fazer. Aí Deus vem e diz: não gostei, eu vou rasgar o reino da sua mão, mas não vou fazer agora por conta do amor a Davi. Salomão morre e vem Roboão. Quando o Roboão vem, o projeto ainda estava unido, e ele teve a chance de desfazer o erro do pai. Os representantes dos moradores do norte vêm a ele, pedindo que ele abaixasse os impostos, que era insuportável. O pai teu foi muito duro com a gente. Ele disse: eu vou dar resposta, e vai se aconselhar. Os conselheiros dizem a ele que, pelo contrário, em vez de baixar, aumente mais. E ele volta dizendo que não vai abaixar. Se o meu pai foi duro, eu vou ser mais ainda. Se ele cobrou impostos altos, eu vou aumentar mais ainda. Aí o projeto é rachado. O projeto original se divide.
10 tribos vão para o norte, liderado por Efraim ou Jeroboão, na tribo de José. E 2 tribos ficam no sul, Judá e Benjamim. Reino do norte, Efraim, Israel. Reino do sul, Judá. Então a divisão, com a divisão, a coisa fica feia. Porque os crentes agora do norte não podiam vir para o culto do avivamento no final do ano, ou seja, uma vez por ano, porque o rei tinha medo que o povo viesse e Roboão sustentasse o povo. Então levanta altares a outros deuses no norte para ter culto, mas o culto era idólatra, e culto idólatra não tem avivamento espiritual. O reino do sul se engodou, bateu no peito e cortou o relacionamento com os irmãos do norte. Então vem a pressão vem, e Deus reclama desta geração. A primeira geração, o salmista no Salmo 95, verso 10, ele diz que Deus diz que por 40 anos teve desgastado com aquele povo. Agora esta geração, Deus usa Isaías 65, 2 para dizer: eu estendi as minhas mãos a um povo que é rebelde toda a vida. Ou seja, aí Deus reclama, e o que é que Deus vai fazer? Vai apertar o parafuso. Então vem o povo da Síria e vem e toma o norte e os leva como escravo. Depois vem os caldeus e arrebenta com Jerusalém. O único lugar de culto de Jeremias 52:13 que foi queimado pelos caldeus. Agora Jerusalém é exposta à vergonha. Agora, em vez do cântico do louvor, nem cântico tinha mais. São arrastados para o cativeiro babilônico como se fosse cachorro pela coleira. Os pastores choravam. Agora era tarde demais, não fizeram o que deveria fazer, não preservaram o avivamento e o povo se corrompeu. Aí agora a vergonha vem e eles choravam de aflição e Deus não está nem aí. Então são levados pela humilhação, vão ser jogados na escravidão, separados, saíram e agora estão lá na Babilônia. Agora não tem mais culto, agora não tem mais músico, agora não tem mais louvor, porque na crença deles Deus não ouve oração, não ouve fora das fronteiras de Jerusalém. Saiu de Jerusalém, não tem como Deus ouvir oração. Então agora eles estão na Babilônia, sem direito a cultuar. E aí a vida vai passando, 70 anos se passam e eles não estão nem aí. Mas o salmista no Salmo 137 diz que a saudade bateu. Ele diz que eles acordaram um dia lembrando-se de Sião, lembrando dos cultos do avivamento. E uma vez quem viveu esse avivamento não esquece mais, não esquece mais. Aí as lágrimas caíram, mas como adorar? Com as harpas penduradas, os instrumentos de adoração pendurados nos salgueiros. Então eles começaram a lamentar e botar a culpa em Deus, dizer: Deus nos esqueceu, Deus nos enterrou. Que era que acontecia quando eles estavam no cativeiro? Eles tinham a esperança de um avivamento retornar, e quando morria um dos seus filhos, eles não sepultavam, eles levavam para um vale pela mão de pessoas não judias, e quando chegava no vale, ficava 50 metros do cadáver. Primeiro dia, Deus vai trazê-lo de volta. Avivamento é estar vivo, Deus vai trazê-lo à vida. Passava o primeiro dia, 10 horas da manhã, vinha o corvo arrancava o olho do cadáver, furava o ouvido, dilacerava a massa cefálica. Então eles diziam: acabou o primeiro dia, mas tem esperança de avivamento, porque Deus é fiel. Segundo dia voltavam no vale. Quando chegava no vale, a coisa estava feia, porque o cadáver estava mais podre do que o primeiro dia. Aí a águia descia, rasgava o ventre, comia as vísceras, comia os órgãos e voava, só deixava a carcaça. Terminava o segundo dia, o pai dizia: tem uma noite e mais um dia, avivamento virá da parte do Senhor. Então
Então agora eles iam para casa dormir. A hiena entrava no vale e comia o resto de putrefação, só deixava o esqueleto. Terceiro dia é o dia do avivamento, e só estava o esqueleto e a medula óssea. Aí o quebrantoso desce, quebra osso por osso e come o tutano, e comendo o tutano vai quebrando todos os ossos e tornando os ossos em cacos. Aí o vento vinha, a areia do deserto é muito forte, e ia cobrindo os cacos de ossos. Aí eles diziam: Deus se esqueceu, Deus nos sepultou, Deus nos abandonou. Aí no meio do caos, o Salmo 137 diz que eles começaram a chorar, lembrando daqueles cultos. Veja, nós não somos saudosistas, mas às vezes dá saudade, não dá? Daqueles cultos que ninguém pregava bonito, ninguém tinha doutorado, muito pelo contrário, hoje a gente pode fazer muito mais que a gente tem. E quando terminava o culto, tinha trabalho para ir para casa, não tinha cantor famoso, não tinha pregador renomado, mas no hino 15 da harpa, Jesus batizava, Jesus salvava, Jesus ressuscitava pessoas. Eles lembraram e começaram a chorar. Quando começaram a chorar, aí os soldados vão chorar publicamente. Aí os soldados que os levaram cativo diziam: cante agora um daqueles hinos que vocês cantavam lá em Sião, quando vocês eram crentes. Ele dizia: fora de Sião a gente não pode adorar. Mas começaram a adorar a Deus. Em terras alheias, tiraram os instrumentos do salgueiro e começaram a adorar. Quando eles adoram, aí Deus cruza a fronteira e entra na Babilônia, e vai na beira do rio e pega Ezequiel e diz: Ezequiel, vamos ali comigo. E em visão leva ele na sepultura dos ossos, no vale de ossos. E não tinha mais vida, não tinha vida, só tinha caco de ossos. Aí Deus diz: filho do homem, eu ainda posso fazer alguma coisa, eu ainda posso trazer avivamento para esses cacos. Senhor, só tu sabes. Profetiza, filho do homem, sobre esses cacos e diz para ele ouvir o que eu vou falar. Aí Ezequiel começa a gritar: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aí Deus manda o vento norte soprar, vento sul, leste, oeste, os 4 pontos cardeais. O vento entra no deserto e vai tirando a poeira e levantando os cacos de ossos, e cada osso vai voando sem bater no outro, e grudava no seu próprio osso, na unidade do corpo. Quando junta, aí Deus diz: isso é a casa de Israel. Dizem que eu sepultei eles, mas continua dizendo que eu vou abrir a sepultura e vou trazer avivamento de volta. Mas está sem vida, Senhor. Então profetiza, filho do homem, e diz a esses ossos que eu vou trazer nervo, vou de novo colocar pele, tendão, carne, cobrirei com pele, e depois vou encher do meu espírito, e com meu espírito eles vão viver, e vivereis, e vivereis, e vivereis, e vivereis. Ezequiel, pega, vai no mato e pega um pedaço de madeira. Quando tu cortar um pedaço de madeira, escreve o nome de José com Efraim e as 10 tribos de Israel, suas companheiras. Depois pega outro pedaço de madeira e escreve Judá e a casa de Judá por Israel.
por Judá. Gruda um no outro. E no texto não está, mas nas entrelinhas sim. Coloca nas costas. E sai andando no meio do teu povo. E quando eles te questionarem, tu não vai explicar o que quer dizer isto. Você vai dizer assim, diz o Senhor: eu vou levar vocês de volta, mas só unidos. Porque a partir de agora não é mais separado. Os dois vieram separados, mas a partir de agora é uma madeira só na minha mão. Diga para quem está ao seu lado: é uma madeira só. Guarde isso. Não demora muito. O rei Ciro, o persa, grita: quem quer voltar? Cerca de 50 mil judeus pega o caminho de volta para Sião, unidos, os instrumentos nas costas, cantando. As nações foram atraídas e começaram a não acreditar. O que está acontecendo? Pensávamos que tinham acabado, eles estão voltando, cantando. Aí começavam a dizer: grandes coisas fez o Senhor a eles, o Senhor deles é poderoso. Aí surgiu o hino Adiel 126. Eles compõem um hino quando o Senhor restaurou a nossa sorte e nos trouxe de volta do cativeiro. Não parecia verdade, parecia um sonho. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um cântico novo. As nações tinham que engolir e dizer: grandes coisas fez o Senhor a eles, e é por isso que nós estamos alegres. Chegam em Sião só cinzas e entulhos e vergonha. Não fazem cultos por conta da vergonha. Aí Deus usa o profeta Ageu e diz: recomecem. Eu fiz uma aliança com vocês quando eu tirei vocês da casa do Egito. E por conta dessa aliança, o meu Espírito está no meio de vós. Eu vou estremecer as nações. Só quero que vocês recomecem, porque meu é a prata e o ouro, e a glória da segunda casa vai ser maior que da primeira. Recomeçaram por ordem dos persas, mas não foram mais os mesmos. O último profeta, Malaquias, termina o capítulo 4, começa, melhor dizendo, com um juízo que não sobraria nem raiz nem ramo. Mas ele termina o capítulo e o livro dizendo que Deus não vai desistir. Ele vai enviar um lavandeiro que vai limpar o pecado de Israel, como o lavandeiro com sabão limpa o do vestido. E ele vem saltando como bezerro e vem trazendo salvação debaixo das suas asas. 430 anos antes de Cristo, é o último profeta. Vem o silêncio de Deus. E com o silêncio de Deus, os gregos subalternam, dominam sobre os persas. E agora Filipe, o rei macedônio, quer helenizar o mundo, mas não consegue. Mas o seu filho Alexandre o Magno Grande consegue conquistar parte do mundo todo, inclusive a Palestina, terra de Israel. Ele agora vai dar incentivo financeiro para que os líderes consigam colocar a cultura helenista da Grécia dentro das províncias judaicas. Ele morre cedo e os seus 4 generais assumem o poder do seu
exército. Então, entre o Ptolomeu e entre o sírio Seleuco, eles dois predominam na Palestina. Então, quando Seleuco domina sobre a terra de Israel, ele é duro, mas não tão duro assim. Vem a dinastia Seleucida. Quando a dinastia Seleucida vem, passando o Seleuco, entra Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio vai forçar o período helenista. Quer dizer o quê? Que todas as nações, províncias subalternas pela Grécia teria que obedecer à cultura grega, tanto no contexto literal como no contexto da arte e também na filosofia. Então é Antíoco Epifânio que vai impor os judeus a adorar a Zeus, o Deus do Olimpo. Diz a história que dentro no templo ele levanta um altar a Zeus e sacrifica uma porca, humilhando os judeus, e impõe que todos os judeus têm que adorar a Zeus. E muitos judeus perderam a originalidade. Então agora vão adorar o Deus Zeus da Grécia. Agora tudo é a Grécia. Por isso que a língua grega vai predominar. A arte e a filosofia e a literatura, tudo está relacionado com grego. Aí vem Matatias, o Macabeu, e não aceita. E ele diz: isto vai acabar com a nossa religião. Fogem para as montanhas com seus filhos e formam um exército posterior. E vem lutar contra Antíoco Epifânio para libertar a Judéia da sua mão. Ele consegue. Depois dele vem Jonatas e Judas Macabeu e também conquista a Galileia. Por volta dos anos 67 a 64 depois de Cristo é quando vem os romanos. Os romanos subalternam os gregos macedônios por meio de Pompeu. Agora são os romanos que dominam. 37 anos antes de Cristo, o Congresso Romano nomeia Herodes, o grande rei da Judéia. Então Herodes vem e agora Roma vai politizar o que é espiritual. Agora, por meio de Herodes, um crânio. Eu já tive o prazer de ver muitas obras dele em loco. Quando você vê lá o porto que ele fez para abrir o comércio marítimo para Israel, para aquela região, você fica besta do que ele fez. Você vê a fortaleza de Massada, você cai o queixo. E agora, para adorar os judeus, ele vai levantar o templo, restaurar o templo de Zorobabel. Aí ele investe pesado. O templo é a coisa mais linda do mundo. Agora ele ganha o apoio dos judeus. Mas os judeus agora têm um templo belo. Os judeus agora têm oferta gorda. Os judeus agora têm turista do mundo todo para ver a grandeza do templo. Eles agora têm culto todo sábado. Mas estava corrompido. A corrupção bateu. Tinha culto, tinha oferta, tinha glamour, tinha beleza, mas a palavra de Deus não era pregada. Não tinha mais avivamento. O culto começava e não tinha sobrenatural. Veja que quando eles entravam para o culto, na beira da igreja, na porta da igreja, estavam os aleijados, estavam os pedindo de esmola, e eles não tinham poder de fazer uma oração, porque pregava e não vivia o que pregava. A coisa estava feia. Diga para quem está ao seu lado: pode até ter fumaça, pode até ter boniteza, mas se não tiver a palavra, se não tiver, não tem avivamento. Não tem avivamento. Aí Deus quebra o silêncio. E como é que Deus quebra o silêncio? Ele diz: eles não me ouviram. Eu enviei os profetas, eles apedrejaram e mataram outros. Eu vou enviar meu filho. Talvez eles, sabendo que é meu filho, vão obedecer. Aí Jesus vem para restaurar Israel. Veio para os que eram seus. João capítulo 1, versículo 11: mas os seus não receberam. Romanos capítulo 10, Paulo diz que Israel rejeitou a justiça de Deus, preferindo a sua própria justiça. E agora o que Deus vai fazer? O único povo que tinha esse privilégio eram os judeus.
Nós, gentios, não tínhamos direito. Éramos pagãos. Não tínhamos direito nem de entrar no culto. Aí Deus olha para nós. É aqui que Paulo faz a alegoria. Ele olha para os zambujeiros, Oliveira Brava, os gentios, e ele diz: a partir de agora eu vou investir em um povo que não me conhece, um povo que não se chama pelo meu nome. Mas a gente não podia entrar, porque o sangue da gente não tinha compatibilidade com o sangue de Abraão. E para entrar no projeto tinha que o sangue de Abraão fazer parte. Ezequiel não tinha como mais andar com a madeira, porque agora Deus não queria juntar Judá e Efraim. Agora Deus queria juntar os gentios na mesma madeira que os judeus. Aí a natureza diz: não vai dar certo, porque Deus quer enxertar o zambujeiro da oliveira em uma madeira só. E o enxerto não é feito para produzir, é para reproduzir e multiplicar. Vocês estão numa área rurícola, e eu sou de usina há 40 anos profissionalmente. E você só faz o enxerto quando aquela cana ou aquela árvore parou de produzir por algum motivo. Só que a inteligência do agricultor, jamais ele vai pegar uma árvore ou um fruto que não produz e vai enxertar naquela que parou de produzir. Por isso que a natureza diz: não vai dar certo. Romanos 11, 24. Não vai dar certo, porque a gente não entrou para produzir, mas para reproduzir e multiplicar até que ele venha. Se você ler Romanos 11, 25, Paulo diz: eis, irmãos gentios, eu vou dizer um segredo a vocês. Deus endureceu em parte Israel para vocês entrar. Aí Deus endurece Israel, e a natureza diz: colocar o zambujeiro não vai dar certo. Aí agora a madeira de Ezequiel não ia adiantar. Aí o próprio Deus se faz carne e vai romper as ruas de Jerusalém com uma madeira nas costas. E era agora ele, por meio de Cristo Jesus, carregando a cruz, uma madeira só, e o nome judeus e gentio não era mais Judá e Efraim, judeus e gentio. Israel se tornou inimigo de nós por causa disso. Aí Paulo diz: se algum dos ramos foram quebrados, vocês, sendo natural o zambujeiro, foram enxertados em lugar deles, para fazer parte da raiz e da seiva da oliveira. 24, vocês foram cortados do natural zambujeiro, e contra a própria natureza, contra tudo e contra todos, ele nos grudou na oliveira verdadeira. Aí ele diz, olha João 17, 22. As últimas orações. E na última oração ele diz: Pai, antes de carregar a madeira, a glória que tu me deste, eu dei a eles. Para quê? Para que eles sejam um, como eu sou um em ti. Então olha para quem está ao teu lado e diga: você pode até não ir com a minha cara, mas eu estou na madeira, filho. É uma madeira só. Ele cruza Jerusalém. Agora não tem questionamentos, agora tem chicotadas. Olha o preço para a gente entrar.
Agora não tem pergunta. Agora o sofrimento é tão grande que as mulheres piedosas batiam no peito sentindo a dor do desprezo. Quando a madeira vai ser levantada, não só para os judeus ver, mas para o mundo ver. Quando a madeira é levantada, uma só, o céu escurece. E o pai separa do filho por conta dos nossos pecados. Mas naquela madeira, aquilo que impediu Israel de ser perfeito, Paulo diz: o pecado abundou, mas aonde o pecado abundou, por causa de nós superabundou a graça. Aí agora a morte e o pecado, Romanos 12, capítulo 5, versículo 12, pelo homem entrou o pecado. Pode olhar que nenhum projeto até aqui se tornou original. O pecado e a morte venceu a todos. Se você olhar, permita recapitular a Bíblia, se você olhar filosoficamente, você vê homens que mudaram a situação do pensamento. Aristóteles, Zenan, Epícuros e tantos outros que mudaram a filosofia. Se você for para a monarquia, antes de Cristo, tem nomes que você diz: rapaz, que rei poderoso. Se você for para a Bíblia, você se admira o quanto Deus investiu em um projeto de avivamento. Porque a Bíblia diz que o avivamento saiu por conta de Adão, porque por Adão entrou o pecado, mas a morte veio pelo pecado. Aí diz que Adão gerou a Sete, e Sete não conseguiu trazer o avivamento duradouro. Aí vem Sete, gera Enos. Enos voltou a cultuar, mas o pecado venceu e a morte destruiu. Enos gera Cainã, Cainã Malalael, Malalael a Jared, Jared gera Enoque. Aí Enoque diz: eu vou querer ser avivado e não vou pecar, eu vou andar com Deus. Aí Deus gostou dele, disse: já que você decidiu andar comigo, eu vou dar um exemplo para a geração que vem após de você. Quem anda comigo não vê a morte, quem anda comigo não peca. Aí arranca ele, sem ele ver a morte. Aí diz a Bíblia que a geração de Enoque não tomou o exemplo, que ele gerou Metusalém, Metusalém gera Lameque, Lameque gera Noé, e Noé gera Sam, Cã e Jafé. Aí vem o dilúvio e o avivamento não vem. Depois do dilúvio, diz a Bíblia que Deus chama Sem para o projeto de avivamento. Sem gera Arfajade, Arfajade gera Elá, Elá gera Eber, Eber gera Reu, Reu gera Peleg, Peleg gera Serug, Serug gera Naó, Naó gera Terá, e Terá gera Abraão. Aí Deus diz: agora vai, o meu amigo vai promover um projeto de avivamento. Aí agora Abraão anda assim com Deus, mas não promove, mas dá início. Aí diz a Bíblia que Abraão gera Isaac, Isaac a Jacó, Jacó gera Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Assé, Naftali, José e Benjamim. E o avivamento está ameaçado, vai começar. Aí Deus pega Judá, Judá gera Perez, Perez gera Esrom, Esrom gera Arão, Arão Aminadab, Aminadab Nasson, e Nasson gera Salmão, Salmão gera Boaz, e Boaz a Jessé, Jessé a Obed, Obed gera Jessé, e Jessé gera Davi. Aí Deus diz: agora eu achei o segundo o meu coração, agora o avivamento vai. Mas o pecado cortou o direito de avivamento. Mas ele gerou a Salomão, Salomão a Roboão, a Abias, Abias gera Asa, Asa Josafá, Josafá gera Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gera Jotão, Jotão gera Cais, e a Cais é Ezequias, Ezequias gera Manassés, Manassés é Amon, e Amon a Josias, e Josias é Jeconia. Aí o avivamento acaba e vem o cativeiro. Eles perdem a arca. Mas diz Mateus, depois do cativeiro, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azó, e Azó gerou Zadok, Zadok gerou Abiúde, Aquim é Eliúde, Eliúde Eliasar, Eliasar Matã, Matã Jacó, que foi marido de Maria, e agora a José, que foi marido de Maria. E a morte agora vai quebrar a cara, porque no ventre de Maria a madeira vai se unir, a madeira vai se unir, a madeira vai se unir. Raias, 33 anos.
Agora a madeira está no alto do Gólgota. Meio-dia, o pecado que dá força à morte, que nenhum avivamento perdurou, porque a morte venceu a todos. Quando os nossos pecados estão sobre ele, a morte disse: é mais um. E veio 3 horas da tarde e matou. A ciência nos ensina o poder da morte sobre nós. A ciência tem uma matéria chamada autólise. Ela diz: se eu morrer aqui agora, nem todas as células do meu corpo morrem. Então, para a morte me vencer, ela tem algumas etapas. Primeira, a decomposição. O propósito da decomposição é esfriar o sangue, para matar as células ainda vivas. E quando as células morrem, a pele fica pálida. Ela tem de 0 a 12 horas. Com 12 horas, está pálido. Porque quando ela vem, ela rastreia. Tem pecado, tem mentira, tem engano, ela entra. Com 13 horas, ela terminou. Aí vem a putrefação. Já que morreu tudo, a putrefação vem no organismo, apodrece de dentro para fora. Com 24 horas, está podre. Com 25 horas, vem a colonização. Já que está podre, vai feder, os germes vão se apropriar do nosso corpo, nos destruir, se alimentar, e a morte vence. Então, 3 horas da tarde, Jesus morre por conta dos nossos pecados, para nos ligar na mesma madeira. 5 horas da tarde, desce o sepulcro. Aí a morte diz: é mais um, vou tirar onda. Aí desce o sepulcro, ainda no primeiro dia. Com 3 horas já, o sangue dele não está frio, a pele não está amarela, não está pálida. Mas ela pensa, a decomposição tem 12 horas. No final do primeiro dia, ela volta. Quando entra, está rosado, aquecido. Ela chama decomposição. Nunca houve isso. O que está acontecendo? Pedro escreve na primeira epístola 1:22 ou em 20. A decomposição grita: eu rastreei ele, mas eu não encontrei engano nele, não vi na boca dele mentira e não encontrei pecado. Porque a Bíblia diz que o nosso processo terminou na cruz. Os nossos pecados ficaram na cruz. A madeira assumiu os nossos pecados. Agora quando ele entra, já é o santo vencedor, dono da igreja. Segundo dia, nada de putrefação, porque sem a decomposição, a putrefação nem a colonização entra. Manhã do terceiro dia, ela vem. Manhã do terceiro dia, ela não aguenta. Aí grita pelo pecado: pecado. A decomposição diz que a culpa é sua. O que é que está acontecendo com ele? Hebreus 4:15. O pecado grita: assim como eu fiz com todo, fiz com ele. Em tudo eu intentei, mas em nada ele pecou. Ele é santo, ele é justo, ele é vencedor. Aí papai vai lá, corta a força da morte. Manhã do terceiro dia, vai Maria imputar o bálsamo em cima das feridas. Quando chega lá, soltar os lençóis, o desespero bate. Roubaram o corpo do meu mestre. Os anjos chegam: mulheres, porque estão chorando? Roubaram o corpo do meu mestre e não sabemos quem levou. Não roubaram não. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Ele já voltou a viver. Ei, está perto de um crente avivado, tá? Balança ele aí, sacode ele e diga: se não quer ouvir barulho, sai de perto, porque o meu Jesus está vivo. Eu vou adorar. Ele está vivo, eu vou adorar. Ressuscita. 10 dias. Reúne os seus discípulos e vai voltar ao Pai. Os anjos dizem: porque vocês estão perplexos? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir voltará outra vez.
Ele disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto. Quando você lê 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, Paulo está dizendo que todas as promessas de Deus têm em Cristo sim. E foi este mesmo Deus que nos selou com o selo do seu Espírito em nossos corações. O que isso quer dizer? Cultura. Quando um pai mandava um filho pagar o dote da noiva, que o filho pagava o dote, é por isso que Pedro diz que para nós entrarmos, o dote quebrou a tradição. Veja que ele escreve dizendo: não foi com prata nem com ouro que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, conforme a tradição dos vossos pais, mas foi o precioso sangue de Jesus. Ou seja, a prata e o ouro não deu capacidade de colocar a gente numa madeira só com Deus e Cristo e judeus. Só o sangue de Jesus conseguiu isso, porque o sangue de Jesus nos adotou como filho de Abraão. É por isso que quando ele volta para casa, o pai tinha o direito de mandar um selo para a casa da noiva. Vocês aqui têm agronegócio. Você já viu que você tem boi, só um exemplo, andando sozinho aí, e conforme o selo que está nele, ninguém rouba? De quem é esse boi? É de fulano, misericórdia. Aí, o que é o Pentecoste? É o selo. É quando Deus selou a igreja como propriedade exclusiva dele, noiva do seu filho. Por isso que quando ele sobe, a igreja está trancada, amedrontada. Pai, derrama, vai o teu Espírito. Aí Lucas diz que estavam reunidos, trancafiados em um mesmo lugar. De repente veio do céu o barulho de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. Agora é uma madeira só. Agora o avivamento começou. E não pode parar até que ele venha. Ele disse: pai, o Espírito não é para ir e vir conforme era em Israel. O Senhor mande para ficar com eles ou a igreja até o dia do matrimônio, o dia do arrebatamento. Então olha para quem está ao teu lado e diga: você foi selado com esse selo? Então nada vai conseguir te parar. É por isso que o diabo inventa de tudo para te parar. Por ele você não estava aqui, mas quando ele olha, está o selo. É propriedade com restrição de venda. É propriedade exclusiva de Jesus. De Jesus. Aí a igreja sai do esconderijo. E qual era a proposta da mensagem da igreja primitiva? O avivamento até que ele venha. Eles não esperavam Jesus muito tempo, a ponto que muitos vendiam tudo e nada. A religião não entendeu como é que um grupo de analfabetos trancafiado está revolucionando Jerusalém. O primeiro crente a pregar esta mensagem de avivamento até que ele venha foi Pedro. Há 10 dias atrás estava desviado, rasgou a credencial. Jesus ressuscita, restaura ele agora cheio de espírito, avivado, aí vai pregar. Primeira pregação, quase 13.000 almas sem convite, já está com o joelho no chão aceitando a Jesus e à espera do noivo. Século I, a religião quis pará-los, não conseguiram. Jogaram para o Supremo Tribunal Federal. Hoje a gente chora, fica com medo. A história não diz isso. Respeitar tem que respeitar. Muito pelo contrário, em vez de estar criticando, é autoridade. A Bíblia manda orar e respeitar. Mas medo, porque entregaram esses irmãos que esperavam Jesus pegando fogo para o Sinédrio, que era o poder judiciário.
Lucas 4,13. E quem é que foi chamado? 2 iletrados. Está em Atos 4,13. João e Pedro, protagonista do avivamento. Quando os magistrados fizeram a primeira pergunta, aí Pedro e João levantam a voz, eles sabendo que eram analfabetos, e começaram a olhar, admirados, não abriram o olho, regalaram o olho, caíram o queixo e disseram: eles são iletrados, de onde vem tanta sabedoria e tanta ousadia? São discípulos de Jesus. Se é discípulo de Jesus, ninguém para, ninguém para. Como não parar? Vamos parar o avivamento. Porque Lucas diz que os judeus faziam culto dentro do templo. E esses crentes com os apóstolos que se convertiam e esperavam Jesus, cultuavam no pórtico, uma passagem fora do templo. Só que o avivamento não caía dentro, caía fora, onde estavam os crentes. Aí os que estavam dentro saíam e Jesus batizava eles lá fora com o Espírito Santo. E aí a coisa vai pegando. Aí disseram: o que é que faz para parar? O sinédrio não parou. Vamos mexer no bolso. Quem aceitar Jesus ou confessar que ele vem, vai sair do sistema da sinagoga. O sistema da sinagoga era uma assistência social. Dava educação, dava saúde e dava ajuda. E olhe que 99% da população que aceitava Jesus vinha da pobreza. Aí disseram: vamos acabar, mexe no bolso que eles desistem. E se for afastado da sinagoga, vai depender do império. E para ser sustentado pelo Império Romano, tem que adorar a César como o único Senhor, como um Deus. Aí aqueles crentes que esperavam o arrebatamento aceso, começaram a se afastar da sinagoga, expulsos. Porque eles apertavam e eles não desistiam. Então eles esperavam que quando tirasse esta ameaça fosse sancionada, os crentes iam agora, em vez de esperar Jesus, o grito alto agora era Sequirion, César é o meu Senhor. Mas aí eles quebram a cara, que eles esperavam uma avivada dele vir. Aí quando eles esperavam, aí vinha um, olhava, já perdia o direito de assistência, mas não gritava Sequírio. Passava, aí no meio da rua, veja que a frase é aramaica. Eles gritavam, olhando, não dizia Sequírio. Apertava a mão, se curvava, não. Olhava no olho e dizia: Maranata, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Entregaram ao Coliseu. Vamos levar-o ao espetáculo público. O sofrimento, os leões. Eu tive o prazer de andar minuciosamente dentro do Coliseu. E eu vi a história. Famílias inteiras foram dilaceradas pelos leões. Os meninos choravam agarrados na veste do pai e da mãe. E o pai dizia: os leões vão nos destruir, mas a gente não pode desistir, porque eles nos atacam aqui e Jesus já está nos esperando lá. Eles não desistiam. Porque é uma madeira só. Não há mais divisão. Aí disseram: eles não desistem. O que é que a gente faz? Eu estive pregando num congresso de missão em Turim, e eu nunca esqueço disso. Quando eu terminei de pregar em Turino, Itália, o pastor na segunda-feira disse: Bento, eu vou te dar um presente. E começou a me levar por onde muitos cristãos, esperando Jesus, perderam a vida com chance de ser vivo e continuar vivo. Era só negar. Ele diz: Bento, me levou num lago. Está vendo esse lago? É largo, profundo. As autoridades diziam: se vocês não desistirem dessa esperança, vocês vão ser jogados com pedra amarrada no pescoço aqui dentro. Mas se vocês negar, vocês podem ir embora. Eles preferiam serem afogados, esperando Jesus, mas não abrir a mão da esperança. Isso é avivamento. O pastor disse: não vai dar tempo, senão eu ia te levar em Roma para ver a história do corredor do fogo. Ele me contou, o imperador fez duas tochas, do lado, um de outro, quase como daqui no outro lado da rua. E no final do corredor, colocou um tacho enorme e mandou prender todos os crentes que esperavam esta promessa. Prenderam-os nas covas, nas jaulas. Os romanos chegaram para ver que Jesus estava morto, e esses crentes não tinham história. O imperador mandou tirá-los das prisões, amarrado no outro. Quando eles chegaram de frente do corredor, o azeite pegando fogo, a labareda e o azeite fervendo.
Aí agora eles vão fazer o quê? Vão jogar os crentes, ameaçar. Quando eles vão ameaçar, os crentes queriam se soltar. Aí eu perguntei, pastor, eles estavam com medo? Ele disse, nada, Bento. Eles estavam tão cheios, tão avivados, que quando viu o azeite fervendo, um olhava e dizia, me larga, que quem vai entrar primeiro sou eu. Eu quero ver Jesus primeiro do que você. Eles eram jogados dentro dos tachos. Os romanos adoravam os seus deuses, dizendo que Jesus estava morto. O pastor disse, não deu 20 minutos, os romanos se calaram, porque os crentes que foram jogados amarrados dentro do fogo começaram a saltar de dentro do azeite, sem nenhuma queimadura e as correntes quebradas. Quando eles viram, se calaram. E os crentes que estavam ainda amarrados começaram a cantar. E os que saíam do tacho corriam e diziam, os deuses de Roma não valem nada, mas o meu Jesus é Deus da água, é Deus do fogo, é Deus da água, é Deus do fogo. Avivamento. 64 anos depois de Cristo, eles param Pedro para parar a igreja. Crucificam Pedro, mas não param mais a igreja. 67 anos depois de Cristo, Paulo é alvo do Estado e vai ser preso para não pregar mais arrebatamento. Quando vão degolar Paulo, ele está preocupado com a nova geração. Timóteo, o meu tempo está próximo, vem me ver depressa. Quando chegou o dia, a minha hora chegou, filho. Eu estou sendo oferecido por aspersão. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora o que me aguarda é a coroa da justiça, a qual o justo juiz me espera, me entregará naquele dia, não só a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. 91 anos depois de Cristo, primeiro século, pensavam que tinha acabado com a igreja. Tinha um velhinho que sobrou, que dizia, filhinhos, vocês são fortes, já venceram o maligno, é já a última hora. Aí prende João, vamos prendê-lo, joga no tacho de fogo para exemplificar, vão tirar nem um fio de cabelo queimado, joga na ilha de Pátimo, quero ver pregar lá, quem sem relacionamento até a morte. Aí surge o resumo, começamos em Gênesis, veja que o resumo é Apocalipse. Aí ele diz, irmãos, estava eu preso na ilha de Pátimo por conta da palavra do Senhor. No dia do Senhor eu fui arrebatado em espírito e ouvi detrás de mim voz como voz de trombeta. Quando eu olhei para ver quem era, eu vi 7 castiçais e no meio tinha um semelhante ao Filho do Homem. O seu cabelo era branco como a lã e como a neve, o seu vestido era comprido, os seus pés brilhavam como luz reluzente tirado da fornalha. E ele me falou, João, escreve o que eu vou te dizer. Foi voz como voz de muitas águas. Aí eu caí como morto. Quando eu caí, ele veio, me pegou com a mão direita e disse, João, tenha medo não, sou eu, o primeiro e o último. Eu morri, mas estou vivo. Escreve e diga à minha igreja, eis que eu cedo venho, guarda o que tem, para ninguém tomar a tua coroa. Século 4, a mutilação dos jovens, das mulheres. Peito das mulheres era arrancado, jovens eram quebrados as articulações para desistir, mas eles não desistiam. Século 13, tira a Bíblia de circulação para que eles não conheçam, mas não conseguiram. Levanta-as John Hus. Século 16, vem as indulgências plenárias e parciais, tirando o poder da graça, do sangue e da glória, mas não pararam a igreja. Século 18, vem o liberalismo teológico, dizendo que o Espírito Santo não intervia e que a única verdade de Jesus é que ele padeceu na mão de Pôncio Pilato e morreu, mas não pararam a igreja. Século 20, quando pensava que o avivamento tinha acabado, a Europa é sacudida pelo país de Gales, pelo jovem de 13 anos, 26 anos. Califórnia é tomada pelo avivamento. E qual era a mensagem? Jesus vem. Hoje a gente não quer falar mais isso, que não dá mais agenda. Século 20, 1910, na história, surge a igreja pentecostal.
século 20, os nossos pais não tinham microfone sem fio, os nossos pais não pregavam no carpete, era telha de brasilite, em vez de selfie, era mijo, era cocô jogado neles, era ovo podre, mas eles não desistiam. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e ele vem, o avivamento caía. Os nossos cultos não dependiam de famosos. A gente já saía de casa falando línguas estranhas. Hoje a igreja só entra se trouxer famosos. Não, o avivamento era tão grande, gente, que não precisava. Para terminar o culto era problema. Eu vi muitas vezes pessoa trazer crente morto e sair vivo pela oração da igreja. O pastor dizia: apaga a luz, senão ele não sai. Quanto mais apagava a luz, mais Jesus batizava e os crentes pegavam fogo dentro da igreja. Século 21. Olha para esse crente que está ao teu lado, que chegou o século 21. Agora é a nossa vez. É uma madeira só. Concluindo, a responsabilidade que está conosco, gente, não é só a gente pular, correr na igreja, isso é muito bom. Pedro disse: vocês são a geração eleita, povo adquirido. Israel endureceu, e agora nós somos o povo escolhido para anunciar as grandezas daquele que nos chamou. Somos a geração que não pode faltar lenha para queimar. Já tem muitos lugares que já não pode pregar mais essa mensagem. Eu prego geralmente 15, 20 mil pessoas. Viajo o mundo todo. E alguns dizem do doutor Bento: tu não precisa mais suar a camisa. Todo mês tu viaja 2, 3 vezes para fora do país, prega nos maiores trabalhos do Brasil. Para que tá mais pulando, correndo, suando a camisa? Eu digo agora que eu pulo, porque eu estou mais perto dele do que quando eu aceitei a fé. Já tem lugares pentecostais que você não pode mais falar línguas estranhas. O bilhetinho já vem: se tu não puder falar línguas estranhas, é melhor, que a igreja está depressiva. A pandemia depreciou a igreja. Então não assusta o crente nem com arrebatamento, nem com Pentecoste. Prega light, prega, ensina coach, que vai dar mais sucesso. Mas eu louvo a Deus que Deus tem me dado coragem para dizer: continue pregando coach, que eu vou continuar pregando avivamento e arrebatamento até que ele venha, porque ainda tem uma geração pentecostal. Cadê a geração? Cadê a geração pentecostal? Cadê ela? Like you shake out. Allah pray cachafio. Lábia sobe a cara. Allah indio raias. Chamão da raiva. Play conche site bi. A cão da bagaça. Hermulgaia cheia da. A camão da cala. A minha glória está invadindo esses corredores. A minha apoteose está sendo derramada. Igreja minha, recebam a apoteose da minha glória. Diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. Adora! Hey, 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 hey. Quem tem lenharei garias? Fique de pé, por favor. Se você puder, se você quiser, e se tiver alguém perto de você que seja do mesmo sexo ou íntimo, vira para ele aí, como eu estou aqui com o Uriel. Vira assim para ele, olha para mim não, olha para ele.
E olhando para ele, diga: não quero nem saber como chegaste na conferência, quero saber como vai voltar para casa. Diga: vou voltar pegando fogo, vou voltar pingando azeite. Diga a ele: me faz um favor, se tu a partir dessa conferência encontrar alguém que pensou que eu estava frio, que eu ia desistir, dá um recado a ele: a casa dele caiu, ele vai ter que me engolir, que eu vou continuar avivado até que ele venha, até que ele venha, até que ele venha. Abraça ele, abraça ela, até que ele venha.